Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula, né? Vocês podem perceber que já coloquei aqui o modal, um histórico, enfim. Como isso daqui é mais parte de escrever estilo, definir componente, que a gente já sabe como eles se comportam, eu decidi fazer aqui e só dar uma explicada por cima, né? Então aqui, eu criei um componente chamado histórico. Esse histórico, ele recebe duas propriedades. Uma é o visible e outra é o fechar modal. Se a gente for ver aqui no nosso UseCalc, esse visible, aqui o modal visible, ele é um estado que começa com falso, por causa que se ele começasse com true, o nosso modal já iria estar aparecendo. E aquele fechar modal é só um estado, é só o set do nosso modal visible para false, né? Eu não passei diretamente o set state aqui para o nosso componente, por causa que não é uma boa prática, né? Por causa da gente passar literalmente o set state, né? Por causa que, primeiro, que não é responsabilidade do nosso componente saber o que é um set state e manipular o estado, né? Por causa que o nosso componente ele tem que ser burro, ele tem que só ter realmente as lógicas aqui que é referente a estilo, a renderização, mas essa parte de controlar um estado já não é responsabilidade dele. E outra coisa também que faz eu ter exportado ele dessa forma é por causa que fica muito mais fácil da gente saber, o fechar modal, o que o fechar modal faz? Ele fecha o modal. Se aqui eu estivesse recebendo o set modal visible, ficaria difícil saber o que eu estaria fazendo com aquele modal visible, né? Com esse manipulando esse estado. Teria que ver em cada lugar o que aquela função está fazendo com o modal visible. Então, dessa forma, fica bem mais fácil a leitura e também uma boa prática deixar o nosso componente burro sem acesso, né, à manipulação de estado. Beleza? Então, aqui a gente tem o modal visible, o fechar modal e também o abrir modal, que eu coloquei aqui uh, no nosso ícone. No nosso ícone, falando dele, a gente tem que colocar nele um Zenix, porque como a gente está usando o Position Absolute, acaba que a gente não consegue clicar nele com o Z-index de 1. A gente está colocando esse componente mais uma camada acima, né, da nossa tela. Então agora sim, né, a gente consegue ter contato com ele, de interagir com esse botão. Beleza, e quando a gente clica no botão, a gente abre o modal, e abrindo o modal, a gente vem para esse nosso componente aqui, ó, criei mais um componente aqui dentro de src, components e histórico, né? Aqui é uma coisa que a gente já chegou a ver, então aqui eu estou recebendo como props o visible e o fechar modal. Então aqui o visible faz a controlação se ele está visível ou não. Então quando eu clico, o visible fica true e quando for fechar ele vai ficar false, né? Aqui o onRequest close ele só chama o fechar modal e a animação aqui de slide, beleza? Aqui é tudo parte de estilização, né? Então aqui a gente também tem um botão, que esse botão aqui é este daqui, esse close. Eu coloquei aqui um estilo nele, que foi um border radius. Como a gente quer deixar ele circular, eu coloquei um border radius bem grande. Eu coloquei aqui um align self de flex start. Por quê? Porque sem isso aqui ele vai ocupar todo o espaço, então com flex start a gente limita ele somente para o começo do nosso container. E enfim, aqui é normal, né? Font Walson, que vem aqui do Expo Icons, que tem uma cor, que tem um size. Isso daqui vocês estão já careca de saber. Aqui a gente tem o nosso título, que é esse histórico, e aqui a gente já tem a nossa lista de histórico, né? Então, como container dessa lista, a gente tem esse carinha aqui, que ele só dá uma margem top e um padding bottom. Esse padding bottom a gente já vai ver o do porquê, ok? E aqui na nossa flat list, o que a gente tem aqui? A gente tem nossos dados. Esses dados eu defini que vai ser. Esse daqui vai ficar dinâmico, tá? Por enquanto tá mocado, só para a gente visualizar, para conseguir construir nosso layout. Esses dados é um array de objeto e cada objeto vai ter as seguintes informações. Primeiro que vai ser o resultado, né, da nossa equação. O segundo é a nossa equação de fato. E o terceiro é o nosso ID. Daqui, um pouquinho mais para frente a gente vai ver do porquê o ID, né? Então, beleza. Aqui a gente passa o nosso dado, aqui a gente tem o nosso render item. Aqui no render item a gente tem uma view por volta dele todo com... Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Com o background color um pouquinho mais claro que o fundo,
aplicando paddings, border radius, e aqui também a gente está aplicando que ele vai ser uma row com space between. Esse space between vai ser justamente para a gente dividir esses dois carinhas aqui, a gente dividir essa view desse touchable path, então por isso que ele fica com esse espaçamento, né? Bom, aqui também, por sua vez, a gente tem a nossa equação, o nosso resultado aqui de utilização não muda nada, né? É um font size, um color. E aqui a gente também tem o nosso botão, que a gente também está utilizando o font awesome, só que agora utilizando um trash e de cor vermelha, né? A única coisa que vai diferenciar um pouco é essa cor vermelha que a gente está utilizando. E por final aqui na nossa flatlist, a gente tem o nosso item separate component, que ele na verdade é só uma view com uma altura de 14. A gente poderia sim, sei lá, colocar aqui, aqui ó, a gente poderia colocar aqui no item container item container não, item container um margin bottom aqui de 14 também, que ele também vai dar um espaçamento. Só que eu optei aqui para colocar esse item separate component que fica bem mais explícito qual que é o espaçamento aqui entre cada um deles, né? E como eu tinha falado, né, do porquê que a gente colocou aqui esse padding bottom. Percebam que se eu tirar esse padding bottom e lá na frente, quando eu tiver muitos dados, né? Então aqui a gente vai ter... Oh, caramba, aqui. Então aqui quando a gente tiver diversos dados, lá no final da nossa lista, ele vai dar uma bugada. Percebe que ele não carrega o último item de uma forma legal, né? Então aqui a gente faz, por hora vai ser uma gambiarrinha, né? Que é só um padding bottom, que agora o nosso último item já começa a aparecer pra gente. Mas isso daqui é uma gambiarrinha, depois a gente deixa um pouquinho melhor, beleza? Então, bom, essa parte, como eu disse, eu fiz aqui em off, né? Por causa que não tem muito sentido da gente... Deixa eu remover aqui. A gente fazer isso aqui em aula, mesmo por causa que vai da estilização de qualquer um, né? Então, se você quiser fazer esse layout, é só vir aqui, dar uma olhada e ir pausando, né? Então, aqui a gente tem os estilos, né? Esse aqui eu tô até tirar um pouquinho do zoom para ficar mais fácil. Aqui a gente tem os estilos, aqui a gente tem o nosso componente, né? Então, e aqui o data, também aqui as props. No useCalc só teve essa mudança, né? Do fechar modal, abrir modal e do estado. E aqui no nosso app.testx a gente só tem a declaração aqui, a chamada do nosso componente, passando as props que vem aqui do useCalc. Mas se você quiser optar por um layout um pouco mais diferente de sua escolha, né, de sua preferência, não tem problema. A única coisa que eu peço é que deixe aqui para cada item um botãozinho aqui, ó, de que a gente consiga remover, que mais para frente a gente vai utilizar, né, um estado para fazer a manipulação desse histórico e também que vai deixar isso daqui salvo no celular dispositivo. Então é bem legal, caso o usuário queira remover aqui ou não, né? Se ele quiser só deixar, a gente vai ter esse controle. Beleza? Mas por essa aula é isso e te vejo na próxima.